10 meses já começa a ser alfabetizada. A mãe é uma ex-professora que abandonou um curso superior de arquitetura para se dedicar em tempo integral à educação dos filhos. Ela e o marido já decidiram que Ana só vai para a escola na hora de fazer a faculdade. O ensino fundamental e o ensino médio vão ser dentro de casa. Queremos trabalhar com ela dentro da nossa própria casa e tentar estimular ao máximo esse desejo que a criança já nasce com ela de aprender. Kleber vai entrar com recurso no Tribunal de Justiça. Eu penso que 2 adolescentes com 13 e 14 anos que são aprovados no vestibular de Direito, de uma das melhores faculdades de Direito da região, já aponta para a ausência de abandono intelectual. Já dá aí uma demonstração de que as crianças estão recebendo uma espécie de educação compatível com a exigência do mercado. A questão posta em debate está sendo o fato que as crianças não estão frequentando uma empresa chamada escola, um prédio escolar formal. É isso que parece-me que o promotor da Vara da Infância e da Juventude está querendo que se faça. Assumir a responsabilidade pela educação total dos filhos, incluindo-se os conteúdos do currículo escolar, mas fora dos muros da escola, é uma experiência que Kleber e Bernadette viram nos Estados Unidos. Lá, em torno de 2.000 famílias adotaram um método que em inglês é chamado de homeschooling. A tradução seria estudando em casa ou escola em casa. Aqui no Brasil, um casal do Rio Grande do Sul, há 6 anos, chegou a ir até o STJ na briga pela causa, mas foi obrigado a retornar com os filhos para a escola. O que significa que a discussão sobre o assunto e a luta de Kleber e Bernadette estão apenas no início. Vamos até o fim, não estamos dispostos a desistir, porque essa não é uma causa nossa, é uma causa de milhões de famílias. Existem muitas famílias educando os filhos em casa de uma forma clandestina, que não querem aparecer, não querem correr o risco de uma atitude drástica do governo em relação a eles. E nós estamos dispostos a lutar por esse direito, e não contra a escola, mas pelo direito de educar os próprios filhos. Aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto, a advogada Teodolina Batista. Você pode tirar suas dúvidas pelo telefone 2101-3753. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carlos. Bom, tá aí um assunto muito novo, né? No Brasil, a gente viu que nos Estados Unidos ocorre, mas a legislação brasileira, ela obriga que os pais matriculem os filhos na escola, doutor? No primeiro momento, Carlos, sim. Entretanto, é tempo de se flexibilizar e perceber que nós estamos diante de uma LDB, de uma Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que já data de 12 anos, já tem uma adolescência. Quanto que a tecnologia, quanto que os outros meios não evoluíram ao longo desse período? E, na verdade, nós temos aí potenciais pais que podem auxiliar melhor a escola, por que não aproveitarmos através de projetos paralelos, projetos intermediários, então, essa potencialidade desses pais, a fim de que a própria escola possa investir mais em crianças e adolescentes que não têm esse privilégio. De certa forma, falta, diante da LDB, e até por iniciativa mesmo das instituições, a proposta, né, enfim, de projetos intermediários. Crianças como essas que estão sendo matéria, dessa inovação gerada pelos pais, a Davi e Jonatas, estão provando que é possível a família participar muito mais da educação do que normalmente se faz. E é exatamente o artigo 2º da LDB que afirma que a educação é um dever da família e do Estado. Não é da família ou do Estado, perfeitamente, tem que ser os dois juntos. Perfeitamente. Então, não é nem do Estado, nem é só da família. Tá? Circunstâncias como aqui foram pontuadas nessa matéria demonstram que muitas vezes o Estado está gerando um processo educacional dissociado dos interesses familiares. Né? E, às vezes... Por exemplo, a senhora diz isso quando o senhor Kleber fala da questão do preservativo, por exemplo. Ele não concorda que uma criança de 10 anos receba um preservativo e instruções como usá-lo. Perfeitamente, mas será que as famílias foram, de certa forma, ouvidas democraticamente numa gestão da escola, em uma reunião pedagógica, coisa que vale, né, no caso? Provavelmente não tenha sido, provavelmente, né, no caso. E essa participação da escola, ela pode ser muito maior e melhor. Agora, só diria que é uma questão política, quer dizer, a lei está aí, ela teria que ser mudada com projetos, aí seria uma tarefa para os nossos deputados, os nossos senadores.
A questão é essa, mudar a lei seria. Até porque, absolutamente falando, não é uma hipótese de tudo, enfim, impossível, porque nós temos algumas analogias no direito brasileiro, a título, por exemplo, do regime especial de estudo. Né? O regime especial de estudo requer que o estudante, seja criança ou adolescente, que eventualmente esteja com a doença infecto-contagiosa ou algum outro tipo, no caso de dificuldade, previsto em lei, que também terá que ser flexibilizada naturalmente, porque, na verdade... Poderia ficar em casa, uma criança com doença infecto-contagiosa. Poderia ficar em casa, sendo monitorada pela escola, mas assistida pela família. Né? Ou seja, ela estaria recebendo, no caso, todo o manual da escola, né? A família estaria desenvolvendo aquilo ali, talvez até fazendo avaliações na própria casa, buscando viabilizar para que não haja um prejuízo maior para aquela criança que está passando por aquele nível, no caso, enfim, de dificuldade. Mas nós temos aí também, dentro dessa questão analógica, outro aspecto que hoje tem sido aí a coqueluche da educação em nível mundial, que é o ensino à distância. Né? Até os cursos superiores estão sendo feitos assim. Exatamente. O que é o ensino à distância? Eu sei que eu vou suscitar questionamentos aqui, porque a LDB vai falar, sim, tratar do ensino à distância no que diz respeito ao ensino superior. Mas que estudante é esse que vai para o ensino superior cursar à distância, enfim, um universo, né, tão redimensionado no mundo da educação, se ele for tão dependente da escola que não sobreviva sem ela? Né? Ou seja, se nós não treinarmos nossos alunos para vivermos, no caso aí, realmente com outras alternativas de processo educacional, além das instituições de ensino, né, como nós estaremos preparando para o ensino à distância, que a própria LDB coloca a possibilidade de 20% de toda a matriz curricular ser oferecida dentro desse método, né? Já chegou uma pergunta aqui da Nancy do Baracruz. Se os meninos, no caso, acompanhassem os telecursos ou cursos pela internet, a senhora acabou de falar da internet aí, não poderia valer para substituir a escola? É um assunto a ser debatido, né? E veja bem, né, que é interessante, que tudo, na verdade, as respostas estão aí. Me perdoem, por favor, mas me preocupa muito e muito profundamente o fato de o direito encarar de maneira tão técnica, né, sem uma análise mais filosófica, humanística, sem uma análise, no caso, mais sociológica, as questões alusivas aí ao bem-estar da pessoa. Porque a própria LDB também, me permita, ela diz no artigo 1º que existem outras esferas para desenvolvimento do processo educacional. Essas e outras esferas são a família, é a primeira delas, o trabalho, a convivência humana, os segmentos sociais, todos são esferas de desenvolvimento do processo educacional. Entre esses, inclui a escola, que é uma das células de formação desse processo educacional, que não pode naturalmente ser desprezada, tá? Pelo menos num momento, no caso, em que nós vivíamos em nível de educação no país, mas que, posteriormente, acredito, no caso, muito em breve, caso haja disponibilidade das pessoas interessadas, podem se mobilizar para poder estar fazendo, no caso, esse projeto, e esse projeto, no caso, sendo intermediário, com apoio pedagógico, etc., gerar essa interseção. Material, né? Por exemplo, para casa. Poderia estar encaminhando material para casa, né, que estaria sendo desenvolvido pelos pais e pelos filhos. E esses alunos poderiam estar, como acontece no ensino à distância, discutindo isso aí por exemplo, em momentos, no caso, aí, muito específicos, um encontro coletivo com os demais colegas, até para perceber qual é o paralelo que eles têm, poderiam estabelecer com os demais colegas que estão no ensino convencional e fazer avaliações. As avaliações poderiam ser feitas na instituição, ou seja, criaria um meio termo, né? Doutora, tem uma pergunta aqui da Antônia de Apu, que é a questão do diploma. Por exemplo, pessoa é uma coisa para se pensar também nesses projetos que podem vir ou não, né? Como é que faz com o diploma, nesse caso? Daí nós estamos trabalhando a hipótese de um projeto, no caso, enfim, que seja de parceria. Porque se esses pais são parceiros da escola nesse processo educacional, até poupando a escola para investir mais em meninos e meninas que não têm esse privilégio de terem pais cultos que poderiam estar, de certa forma, suprindo esse papel da escola, tá? Se existe essa possibilidade, que a escola, então, elabore um projeto juntamente com esses pais, de forma que eles podem credenciar. Né? No ensino à distância não existe o credenciamento formal, não é isso? Certo. Doutora, muito obrigado pela contribuição nesse debate. Eu acho que está só começando esse debate. Com certeza, aí, né? Tomara que sim. Muito obrigado. Me promete muito o debate. Tá certo. Na próxima terça-feira voltaremos abordando um novo tema aqui no quadro Direito Cidadão. Obrigado a quem participou.